Olá, terceiros anos! Hoje nossa atividade de hoje é de ciências e nós vamos continuar falando sobre o solo. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os tipos de solo. Nós vamos conhecer três tipos de solos, existem outros, mas nós vamos conhecer três principais tipos de solo e vamos falar um pouquinho sobre eles e responder algumas questões sobre. Então aqui vocês estão vendo três tipos diferentes de solos. Então olha lá. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros. O clima, o relevo da região onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajudam a determinar tipos de solos que teremos ali. Quando a gente fala de material orgânico, lembra na última aula que nós falamos de tipos de solos férteis? E aí, da questão da composteira, de como deixar aquele solo mais fértil, que as fezes dos animais deixam os solos mais férteis, né? Que a decomposição de matéria orgânica, como a casca de uma banana, uma planta que ficou ali, tudo isso pode deixar o solo mais fértil. Esse tipo de solo que tem muito material orgânico e é muito bom para plantar, é uma terra fértil que nós chamamos, é o tipo de solo que nós temos aqui no canto que chama umífero. Então ele é chamado por alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, como a Pro falou, pois contém grande concentração de material orgânico. Ele é excelente para plantar. Nós também podemos ter um tipo de solo mais arenoso. Arenoso aí vem da palavra areia mesmo, né? Um solo mais arenoso. E aí ele acaba sendo pobre em nutrientes. E os espaços formados entre os grãos de areia fazem com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Ou seja, quando nós também já vimos isso no livro de ciências e já fizemos atividades sobre, ele acaba sendo muito permeável, ou seja, a água cai, a água já escorre, ela não fica na terra, né? Então ela já sai já porque tem muito espaço entre os grãos da areia. Então lembrem daquela figura no nosso livro que o menino coloca a água no solo arenoso, né? E aí esse solo arenoso ele está num funil. Então quando ele coloca essa água rapidamente escorre, porque existe muito espaço por conta dos grãos. E também existe o solo argiloso. Ele tem bastante nutrientes também e é impermeável, ou seja, ele é mais junto, ele é mais compacto, por causa dos seus grãos, que são pequenos e compactos. E aí era a imagem daquela segunda menina que nós vimos, que quando ela joga a água nesse solo mais argiloso, o que acontece? A água não passa com tanta facilidade pelo funil, porque ela segura mais a água. Então, esses tipos de solo nós iremos usar na atividade que eu vou mostrar para você. Então, lá na nossa atividade, o número 1, identifique o tipo de solo de acordo com as características abaixo. A. Tipo de solo que retém pouca água. Raramente as plantas conseguem se desenvolver nele. Então, pensando lá nos três tipos de solo que a Pro acabou de explicar, qual seria esse solo? B. Nesse solo, a água é absorvida mais lentamente e ele se mantém úmido. C. Solo que tem sua composição muito material orgânico, além da areia e da argila. De acordo com os solos que você identificou, responda. Qual desses solos é o mais apropriado para o cultivo de hortaliças e plantas de jardim? Por quê? 3. Leia. A poluição do solo. A terra não fica poluída com fumaça e gases tóxicos. Os principais poluentes do solo são os agrotóxicos e as montanhas de lixo sólido, amontoados em lugares não apropriados, como os depósitos clandestinos. Os agrotóxicos são substâncias que os agricultores jogam nas plantações. Eles impedem que insetos e outros parasitas se desenvolvam, prejudicando o crescimento das plantas. Esse texto foi retirado do site Canal Kids. Então, pensando aí nesse texto, vamos responder lá a próxima questão. Dê exemplo de ações que podem manter o solo saudável sem prejudicar o meio ambiente. Então, pensando nesse texto que nós acabamos de ler e nas situações de como que o solo ele pode ser poluído, ser poluente,
né? Quais as atitudes que deveriam ser tomadas para isso não acontecer com o solo? 4. Imagine que uma pessoa colocou solo arenoso em um vaso e solo argiloso em outro. Caso ela regue os dois vasos ao mesmo tempo, em qual deles é esperado que a água infiltre mais rapidamente? Por quê? Essa questão é muito do que a professora já falou na explicação dos 3 tipos de solo e naquela ilustração que tem lá no nosso livro dos meninos com a areia e o funil. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido a atividade. Qualquer dúvida é só escrever na plataforma. Até mais!